A delegação do Internacional já está em Pelotas, onde enfrenta a equipe do Chavante neste sábado pelo Campeonato Gaúcho, buscando uma recuperação na tabela da competição. Para este jogo, um reforço importante. Gabriel Mercado está de volta à lista de relacionados, recuperado da lesão muscular que o tirou até o momento dessa temporada de 2023. No mercado, muitos avanços. A direção do Internacional acerta pré-vínculos com Arangues e com Luiz Adriano. O presidente Alessandro Barcelos e o gerente de mercado David Bandeira estão na Europa, mas a justificativa para o presidente estar na Europa tem a ver também com a Liga Forte do futebol. Enquanto isso, Johnny está sendo vendido para a Europa e um volante do mercado europeu interessa ao Internacional e pode acabar pintando no Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento que foi com os portões fechados na manhã de sexta, se preparando para um enfrentamento contra o Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho neste sábado às 8h30 da noite. O time do técnico Mano Menezes obviamente já está definido, mas a gente possui ainda algumas dúvidas em relação ao time titular, em especial dúvidas no setor do ataque. A minha dúvida é se joga Maurício ou se joga Alexandre Alemão. O Maurício, como eu já trouxe, ele está recuperado daquele problema no tornozelo que fez com que ele saísse da partida contra o Caxias. Ainda assim, por uma questão de estratégia, o Mano talvez utilize o Alemão, que é um centroavante mais físico, para enfrentar a defesa também física do Brasil de Pelotas, em um jogo que também promete ser físico. E aí, o Alemão entraria na vaga do Maurício, com o Pedro Henrique sendo deslocado para a ponta direita, o Wanderson na ponta esquerda e o Alemão como centroavante seria uma tendência. Baralhas deve entrar no meio-campo na vaga de Johnny. E aí o time do Inter teria Kehler, Bustos, Vitão, Moledo e René, Baralhas, Depena, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson na frente, o Alemão, ou o Maurício entrando na vaga do Alemão e o Pedro Henrique sendo a referência no ataque, sendo o centroavante. A lista de relacionados do Internacional possui uma novidade, porque Gabriel Mercado volta a estar à disposição do técnico Mano Menezes. Ele que não estreou, não jogou ainda nessa temporada de 2023, passou por uma lesão na panturrilha que fez com que ele perdesse alguns jogos e essa lesão na panturrilha depois foi piorada por uma virose, o que dificultou a sua recuperação. Agora o mercado está a 100% relacionado, pode voltar a jogar, acredito que não como titular, mas é uma opção para o futuro agora, para a sequência do Internacional, o zagueiro Gabriel Mercado, que foi titular durante quase toda a temporada do ano de 2022. Vamos para o mercado de transferências, tá? Porque o mercado do Inter foi muito movimentado nessa sexta-feira. E eu começo chamando vocês a assistirem esse vídeo, onde eu explico detalhes do avanço das negociações entre Inter e dois jogadores, Charles Arangues e Luiz Adriano. Dois jogadores que estão avançando com o Internacional para fecharem com o clube, tá? Pré-contrato, mas a direção tenta antecipar ainda a vinda desses dois jogadores. O presidente Alessandro Barcelos está na Europa, tá? E aí, a delegação do Inter que chegou em Pelotas, obviamente chegou sem o presidente, porque o presidente está na Europa. A delegação do Internacional, ela está informando que o presidente está na Europa a convite da Liga Forte do Futebol. O presidente Alessandro Barcelos é um dos cabeças da Liga Forte do Futebol e teria sido convidado pelo grupo de investimentos que está aportando uma grana na Liga Forte do Futebol a conhecer a estrutura da La Liga na Espanha. E aí por isso ele estaria viajando para a Europa. Mas o gerente de mercado do Internacional, David Bandeira, também está na Europa com o presidente. Então não é só Liga Forte do Futebol. Até pode ter algum compromisso da LFF lá, mas não é só isso. O Inter também vasculha o mercado europeu em busca de peças e o presidente na Europa auxilia nesse processo de contratações, tá? Então o presidente está na Europa também para viabilizar e tentar antecipar a vinda de Arangues e de Luiz Adriano, que é, nesse momento, o objetivo do Internacional.
Mas, ao longo do dia, a gente contou com algumas explicações sobre por que o Inter está fazendo esses movimentos. E uma das explicações envolve uma outra negociação do Inter com o mercado europeu e que está avançando, que é a venda de Johnny. O Johnny será vendido para o mercado europeu e isso já está definido pelo Internacional, inclusive o jogador já está sabendo disso, tá? O Johnny vai passar por uma renovação contratual na próxima semana. Uma ampliação de vínculo com um pequeno aumento para aumentar a multa rescisória e dessa forma tornar o contrato do Johnny mais seguro para esta venda que já está praticamente fechada, tá? Eu não tenho ainda o clube que vai contratar o Johnny, tá? Mas eu lembro que ele tinha sido sondado pelo Betis da Espanha e pelo Spezia da Itália. É um desses dois clubes, eu não descobri ainda qual é, tá? Mas o Johnny está sendo vendido para a Europa. E como o Inter já sabe que vai perder o Johnny na metade do ano, avançou pelo Charles Arangues para dar mais uma opção neste setor para o técnico Mano Menezes. Mas Johnny está sendo vendido para a Europa. A janela lá está fechada, então uma venda que está sendo fechada agora, mas será realizada na metade do ano. Falando em volante e Europa, o Inter também está de olho em um volante que acabou de ser vendido do futebol brasileiro, tá? E muito jovem, que é o Andrei Santos, que se destacou pelo Vasco da Gama. Ele tem 18 anos de idade, tá? É um meio-campista, um segundo volante, e ele foi vendido para o Chelsea, da Inglaterra. O ponto é, ele não possui ainda o visto de trabalho europeu. Com isso, o Chelsea deve emprestá-lo para outro clube do futebol brasileiro. E o Inter estaria na jogada, segundo a imprensa do centro do país. Conversando com o dirigente do Internacional, se admite que é um jogador interessante. Logo, se é um jogador interessante, eu levo a crer que o Inter se interessa por ele, por achar ele interessante, né? Mas o Andrei Santos é um jogador que desperta esse interesse do Internacional. É uma negociação complicada, ele está se resolvendo lá com o Chelsea, mas o Inter está na briga caso ele venha para algum clube do futebol brasileiro. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente vai ter neste sábado, neste sábado, os dois jogos do Mundial. A disputa de terceiro lugar do Mundial, onde o Flamengo está pagando 1,6 e o Al-Ahly está pagando 5, e a final do Mundial, onde o Real Madrid está pagando 1,26 e o Al-Hilal 10. Será que não dá para jogar no Al-Hilal, cara? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!